Salve, salve pessoal! E o Borussia Dortmund está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes. Vitória para cima do Monterrey com dificuldades, hein? Placar de 2-1, dois gols no primeiro tempo do Guirassy, grande artilheiro do Dortmund, um jogador que chegou ao clube e também manteve o seu faro artilheiro dos tempos de Stuttgart, e o Borussia Dortmund conseguiu ainda suportar uma grande pressão do Monterrey no segundo tempo. E olha que o Monterrey chegou a ter muitas oportunidades, o Kobel foi muito exigido na partida, e olha, o Monterrey com 14 finalizações, sendo 7 no alvo, contra apenas 6 finalizações do Dortmund, 3 no alvo, e todas elas o Guirassy. Guirassy foi o dono das finalizações certas do Dortmund, teve ainda outras poucas oportunidades para tentar concluir, mas o Borussia Dortmund conseguiu segurar o bom time do Monterrey. Olha, era um confronto que a gente olhava assim, não tinha grande apelo, né? Pelo fato do Borussia Dortmund não ser um grande time de prateleira na Europa e o Monterrey também, mas o estádio em Atlanta esteve lotado de torcedores mexicanos para acompanhar essa partida. Olha, foi um grande drama na reta final da partida. Teve uma jogada que o Sérgio Ramos perdeu uma oportunidade de ouro num cabeceio raspando a trave do goleiro Kobel, e no final das contas o Dortmund conseguiu se segurar. Teve a entrada do Ian Couto, do Sabitzer, do Julian Brandt, e mesmo assim o time do Dortmund pouco criou, pouco teve ameaços, assim vamos dizer, na segunda etapa. Foi um time que conseguiu segurar o Monterrey, que fez um ótimo segundo tempo, e logo no começo, com o Beterame marcando o gol, logo no comecinho, o gol de cabeça, aos 2 minutos da segunda etapa, tudo esperava que o Monterrey poderia buscar. E olha que teve muitas oportunidades, principalmente liderados pelos espanhóis Torres, né? Jogador ex Sevilha e Porto, Oliver Torres, e sem falar do antigo ídolo do Porto, hein? O Corona, Jesus Corona, experiente, 32 anos, atacante, vivendo uma ótima forma física, sendo muito importante no time do Monterrey. Ele que teve passagens também pelo Sevilha, pelo próprio Porto por muito tempo, e também o grande centro campista ali, o cerebral do time no meio de campo, o Sérgio Canales, de ex-Real Madrid, Real Sociedad, jogou no Valência também. O Canales que joga no Monterrey desde 2023, um dos principais líderes em assistências do time do Monterrey na temporada, com 14 passes para gol. E olha, foi na verdade uma verdadeira batalha no segundo tempo. O Monterrey com muitas oportunidades, o Kobel conseguiu fazer ótimas defesas. No próprio primeiro tempo, o time do Monterrey também soube equilibrar depois que sofreu os gols, mas foi melhor no segundo tempo e poderia ter tido uma sorte melhor se não fosse ali, na verdade, caprichar um pouco mais nas finalizações. O Monterrey sai eliminado e na outra chave só temos europeus. O PSG encarando o Bayern de Munique, foi uma final já europeia, inclusive, né? Final de Liga dos Campeões. E do outro lado, Real Madrid e Borussia Dortmund. E não teremos o reencontro dos irmãos Bellingham na grande partida das quartas de final, pelo fato do Joe Bellingham estar suspenso, tomou o segundo cartão amarelo e não joga essa partida contra o Real Madrid. Era o grande chamariz realmente deste confronto, e o Real Madrid vai encarar um Borussia Dortmund desfalcado, provavelmente o Sabitzer, o Julian Brandt ali assumindo ali o favoritismo para ficar com a vaga deixada pelo Joe Bellingham, que está fora. Mas, né, vamos acompanhar aí como que vai ser essa grande partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, tira-teima da Champions League do ano passado, né? O Borussia Dortmund treinado pelo Niko Kovac, com uma campanha bastante regular na Bundesliga, quarto colocado, com o Guirassy sendo um grande homem
gol dessa equipe, né? Foram 21 gols em 30 partidas nesta Bundesliga, ao todo mais de 34 gols marcados, né? E um dos artilheiros aí também do Mundial de Clubes da FIFA, o Guirassy, jogador da Guiné, inclusive sendo muito bem requisitado, sendo um cara muito importante no Borussia Dortmund neste Mundial de Clubes. E a parceria com o ADM deu muito certo nessa partida, porque foi a trama entre os dois que rolaram os primeiros gols do jogo, o Borussia Dortmund no primeiro tempo. Então tivemos o Guirassy abrindo o placar aos 14 e aos 24 minutos. Depois o time do Monterrey, que foi muito organizado, inclusive treinado pelo Domenech Torrent, né, ex-treinador do Flamengo, e também trabalhou com o Guardiola, como auxiliar do Guardiola, quando o Pepe Guardiola foi treinador do Bayern de Munique, né? Então o Domenech Torrent aí também sendo um treinador aí que levou o Monterrey para o mata-mata, mas olha, foi por muito pouco. E eu falo para você, o placar justo, talvez um empate e uma prorrogaçãozinha pelo que produziu o time do Monterrey, né, ao longo da partida. Liderou em posse de bola, como eu disse, liderou em finalizações, teve mais que o dobro de finalizações do Borussia Dortmund, 60% de posse de bola, e sem falar também que foi o time que menos fez faltas, né? O Borussia Dortmund fez mais faltas que o próprio Monterrey, 13-9, e a pressão foi muito forte, mas o Dortmund conseguiu se sobressair e conseguir um importante resultado. Como eu disse, um jogo em que tudo poderia acontecer por conta desta situação de equilíbrio das equipes, né? Apesar do Borussia Dortmund ser um time europeu, mas vamos dizer assim que até o momento podemos dizer que o Borussia Dortmund não encantou nesse Mundial, não vem de uma temporada europeia muito fantástica em termos de resultado, apesar de conseguir uma quarta colocação na Bundesliga, pessoal. É uma situação bastante complicada aí para a equipe do Dortmund para encarar o Real Madrid, que venceu a Juventus por 1-0 e poderia ter vencido muito mais. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui indicado para vocês assistirem também este conteúdo, tá? Muito legal a partida, valeu pela pressão do time do Monterrey, que tentou de tudo, e ao mesmo tempo muito interessante ver, por exemplo, o De Ossa no meio de campo, o colombiano de 25 anos, ajudando bastante ali na criação das jogadas, ao lado do Oliver Torres, né, que é mais um jogador espanhol desse time do Monterrey, com o Sérgio Ramos também na zaga e ajudando bastante no ataque na reta final de jogo, mas não deu para a equipe mexicana. Está eliminada e teremos confrontos europeus. Pelo menos teremos um europeu na final do Mundial, porque do lado direito do bracket de disputa teremos os confrontos europeus e do outro lado teremos os confrontos entre os brasileiros, um europeu e um asiático, um time do Oriente Médio, o Al Hilal, que eliminou o City. Então teremos Palmeiras e Chelsea e também o confronto entre Fluminense e Al Hilal. A partir de sexta-feira o pau vai torar, pessoal. Vai ser um negócio absurdo e a gente vai acompanhar juntos aqui com as resenhas pós-jogo sempre aqui no canal, porque é muito bacana trazer aqui essa resenha, esse bate-papo com vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente vai se falando, o Mundial fica em 2 dias de folga aí, mas teremos conteúdo aí no canal nos próximos dias também para falarmos não só de Mundial de Clubes, mas também das movimentações de mercado dos times da Premier League. Os times da Premier League estão aí de olho no mercado, tem clube aí contratando, tem clube renovando o contrato de gente importante. A gente vai contar tudo para vocês aqui também, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.